Quem se junta à nossa cobertura sobre este encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin é Carlos Gustavo Podio, professor de Relações Internacionais. Professor Podio, boa noite. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso CNN Prime Time. É claro que a primeira pergunta tem que ser bastante geral. O que o senhor achou das declarações feitas pelos dois líderes depois desse encontro, que durou cerca de 3 horas e meia, lá no Alasca? Não apenas pelas falas, que foram um tanto vazias, se a gente pensa na proposta do encontro, que era levar paz, a possibilidade de paz na Ucrânia, mas também na relação bastante amistosa, visivelmente amistosa, entre os dois. De novo, boa noite, professor. Boa noite, Márcio. Boa noite a quem nos assiste. É sempre um prazer conversar com vocês. Eu acho que, apesar do pouco que foi dito, há muitas informações que a gente pode extrair desse encontro, né? E a principal delas me parece ser o bom humor do Vladimir Putin. Inclusive, como mostrou aí no vídeo, no final, uma coisa rara do Vladimir Putin, que é ele em público falando em inglês. Acho que são poucas imagens que nós temos do Vladimir Putin falando inglês em público, que mostra que ele estava de fato bem satisfeito. Ele fez uma relativamente longa exposição, a fala do Trump foi mais curta, mas a do Vladimir Putin deixa muito claro o que foi acordado, né? Vladimir Putin repetiu algo que ele já tem dito desde sempre, das causas estruturais do conflito ucraniano. Do ponto de vista dele, quais são as causas? Ele falou das causas estruturais e do interesse nacional russo, que ele espera ter convencido o presidente Trump dessas duas questões. E as causas estruturais, do ponto de vista do Vladimir Putin, é a própria existência da Ucrânia enquanto um Estado soberano e independente. Vladimir Putin e os seus assessores já deixaram claro diversas vezes que não aceitam que a Ucrânia seja um Estado soberano. A ideia do Vladimir Putin é basicamente ou incorporar a Ucrânia no território russo ou ter um governo na Ucrânia que seja subordinado ao governo russo. Neutralidade ucraniana e que a Ucrânia ceda os territórios que a Rússia capturou. Então isso está muito claro, né? Não há, portanto, novidade nenhuma. Portanto, a conclusão que a gente chega sobre esse encontro é que nada mudou acerca dos objetivos da Rússia. Então, se era um encontro que tinha algum objetivo de tentar trazer uma mudança nos objetivos russos, isso de fato não aconteceu. E isso não aconteceu para a decepção de Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia. Isso não aconteceu para a decepção da União Europeia, que em peso os países europeus acompanhavam com preocupação esse encontro. Donald Trump disse que logo depois da conversa, logo depois daquelas declarações feitas a jornalistas ali no Alasca, ele pegaria o telefone e telefonaria para Zelensky e para os representantes da União Europeia. Ele faria muitos telefonemas, segundo Trump disse aos jornalistas. O que ele deve ter dito nesses telefonemas, mas principalmente o que ele ouviu de Zelensky e dos europeus, professor? Se a gente, de novo, tomar como base aquilo que parece que saiu dessa reunião, que é basicamente o Vladimir Putin reforçando o ponto de vista dele com relação à guerra na Ucrânia, os europeus já sabem muito bem disso e, mais do que todos, o Zelensky e os ucranianos sabem muito bem quais são os objetivos, né? Então, portanto, nós estamos de volta, em certa medida, a uma estaca zero, porque qual que é a grande dificuldade desse conflito? Você só consegue chegar num acordo de paz quando você tem interesses que podem, de alguma forma, serem conciliados. O problema é que o que a gente tem nessa questão específica do caso ucraniano é que há uma incompatibilidade bastante grande de interesses. Ou seja, se o interesse da Rússia é que a Ucrânia deixe de existir enquanto um Estado soberano e independente, e o interesse da Ucrânia é existir enquanto um Estado soberano e independente, fica muito difícil chegar a alguma negociação nesse sentido. Portanto, a gente deveria esperar que algum tipo de mudança nessa perspectiva política viria do campo de batalha, né? Daí a dificuldade em se resolver esse conflito neste momento pela diplomacia, quando os interesses são tão divergentes, né? Então, inclusive o Vladimir Putin fez nesta conferência uma referência que ele espera que a Europa e a Ucrânia não sabotem este processo de paz. Então isso me parece que deixa muito claro a visão que o Putin teve e qual foi o que saiu desse encontro. A questão central agora, portanto, é essa que você coloca. Qual vai ser a reação de europeus e da Ucrânia de ouvir aquilo que eles já ouvem desde 2022? O senhor acha que há espaço ou possibilidade, e digo isso num curto momento, num curto espaço de tempo, de um novo encontro, mas desta vez com a presença de Volodymyr Zelensky?
Eu acho que aí sim seria um acontecimento importante, né? Se este encontro do Trump com o Putin servir para que haja um encontro entre os três, ou para que haja um encontro que envolva o Zelensky, né, o líder do país invadido pela Ucrânia, a gente pode ter, invadido pela Rússia, perdão, a gente pode ter aí algum tipo de discussão, pelo menos. Agora, repito, enquanto não forem resolvidas essas causas estruturais, é muito difícil chegar a um acordo mais de longo prazo. O Uhum. que me parece óbvio é que o Vladimir Putin está jogando para ganhar tempo. Qualquer tipo de acordo neste momento não vai ser um acordo sincero por parte do Vladimir Putin. Vai ser um acordo para dizer que ele vai esperar um pouco e lá na frente ele invade a Ucrânia novamente. Como ele tem feito, é um processo que a gente vê já desde que ele assumiu o poder, né? Uhum. Quando ele invade já a Geórgia em 2008, depois em 2014 a Crimeia, em 2022 a Ucrânia, ele já ataca Kiev. O que o Putin queria com a sua invasão à Ucrânia era absorver a Ucrânia como um todo. Ele só não absorveu por conta da resistência ucraniana. É isso que fez o Putin, de alguma forma, alterar os seus objetivos políticos. Mas aquilo que ele quer como estratégia final, que é ele não reconhecer a soberania ucraniana, esse me parece um objetivo de longo prazo que continua e que não vai mudar, independente da gente, inclusive, ter algum tipo de cessar-fogo. Um cessar-fogo não é um final da guerra, né? Um cessar-fogo é uma cessação temporária das hostilidades. Cessar-fogo, aliás, que o Vladimir Putin já assinou diversos ao longo da história, Ah. só com a Ucrânia foram cerca de 25 que ele não respeitou, né? Algumas vezes ele assinava um cessar-fogo, já no dia seguinte ele rompia o cessar-fogo. Então, veja, nós temos um histórico aqui, Márcio, não é? Nós não estamos tratando de dois líderes que a gente não conhece, não sabe como eles operam. A gente sabe exatamente como opera o Vladimir Putin, né? E eu acho que essa fala final dele deixa muito claro que o Putin, de alguma forma, conseguiu manter-se firme aí na sua posição daquilo que ele enxerga como sendo as causas do conflito com a Ucrânia. Agora, de forma geral, professor, e aí falando mais da imagem que nós vimos hoje ao longo desta sexta-feira, desde a chegada de Putin, os aplausos de Trump, a aproximação de Vladimir Putin, o tom camarada dos dois, a carona que Donald Trump deu na limusine presidencial americana e Vladimir Putin aceitando essa carona, digamos assim, o tom cordial. O que o senhor chama, o que chamou mais a sua atenção, o que o senhor destacaria neste dia? Eu acho que aquilo que estava claro desde antes desse encontro acontecer é que quem não tinha nada a perder com esse encontro era o Vladimir Putin. Pelo Uhum. contrário, o fato apenas do encontro acontecer, isto já é uma vantagem diplomática para o Vladimir Putin. Ele quer deixar claro que ele rompeu de alguma forma o isolamento diplomático, que era o grande objetivo dos países ocidentais após a invasão da Ucrânia em 2022. Os Estados Unidos e a Europa tinham como objetivo isolar a Rússia diplomaticamente, economicamente, para tentar forçá-la a chegar a uma resolução da Ucrânia numa posição de fraqueza, né? Então essa era a questão principal que foi colocada. Agora nós estamos numa situação completamente distinta nesse caso, né? Uhum. E isso evidentemente é algo que para o Vladimir Putin é uma vitória, né? Então o que era uma vitória já antes do encontro, a forma com que foi colocado, o Trump chamando Putin de Vladimir, aplaudindo, tratando como velhos amigos, isso tudo é de forma definitiva, e não há Aham. nenhuma, me parece, discussão com relação a isso, uma vitória diplomática bastante grande para o Vladimir Putin. Carlos Gustavo Pódio, professor de Relações Internacionais, muito obrigado pela sua presença mais uma vez no nosso CNN Prime Time. Boa noite. Obrigado, boa noite a todos.